Boa tarde, meus queridos. Pessoal, nesse vídeo eu farei os comentários a respeito das questões de Química do Enem 2016. Gostei da prova, achei uma prova muito bem elaborada, tá? Todas as áreas do conhecimento dentro da Química foram devidamente bem explorados. Termoquímica com lei de Hess, equilíbrio químico, a isomeria inorgânica, atomística, separação de misturas, tudo foi muito bem explorado. Gostei muito dessa prova, ela foi bem diversificada, tá? Algo que eu sempre peguei no pé de todos os meus alunos, em relação à leitura, contextualização e interpretação de textos. Isso o Enem não deixou a desejar de forma alguma. Em seguida veremos a resolução, né, e o comentário de cada uma dessas questões. Abraço, meus queridos! Essa questão tratava do quê? O benzeno, importante solvente para a indústria química, tararara, e chegaria na variação de entalpia do processo de trimerização em quilocalorias para a formação de um mol de benzeno. Essa era uma questão de termoquímica, e para resolvê-la aplicaríamos a lei de Hess, pois desejamos encontrar a variação de entalpia para a equação fornecida lá, que é 3C2H2 formando C6H6. Certo. Então o que acontece? Com essa questão, para resolver essa questão, nós precisaríamos multiplicar a equação 1 por 3 e inverter a equação 2. Faríamos os devidos cancelamentos, de acordo com a lei de Hess, né? Retiraríamos o oxigênio, o dióxido de carbono e a água, sobraria para a gente somente o etino e o benzeno, tá? Multiplicando a primeira equação por 3, chegaríamos no valor de menos 930. Invertendo a segunda equação, ficaríamos com mais 780. Isso resultaria em qual valor? Menos 150 quilocalorias, que é a resposta B. Questão de estequiometria, meus queridos. A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Daí temos o restante do texto, chegando à questão. O rendimento molar da reação, em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio, é mais próximo de... Para realizarmos essa questão, precisamos calcular as massas molares. Os valores encontrados foram brometo de metila, 95 gramas por mol, hidróxido de sódio, 40 gramas por mol, metanol, 32 gramas por mol. Verificando isso, temos que verificar então quantos mols de cada um dos reagentes participaram dessa reação. Do brometo de metila, como colocamos 142,5 gramas, dividindo pela sua massa molar, encontramos 1,5 mol participando dessa reação. Do hidróxido de sódio, como 80 gramas foram colocadas, dividindo pela sua massa molar, 2 mols participaram dessa reação. A relação estequiométrica da minha reação é 1 mol de brometo de metila para 1 mol de hidróxido de sódio, resultando em 1 mol de metanol mais brometo de sódio. Como tínhamos 1 mol e meio de brometo de metila, teríamos que utilizar 1 mol e meio de hidróxido de sódio. Então o meu excesso está no hidróxido de sódio em meio mol. E o meu reagente limitante, o brometo de metila. O problema traz que nós encontramos 32 gramas, obtivemos 32 gramas de metanol com essa reação. Sendo assim, temos então 1 mol de produto obtido. Para verificarmos o rendimento dessa reação, dividimos o número de mols do produto obtido dividido pelo número de mols teórico, que deveria ser 1,5. Se eu tenho 1,5 de brometo de metila, deveria ter reagindo com 1,5 de hidróxido de sódio, resultando em 1,5 mol de metanol. Dividindo 1 por 1,5, encontramos 0,667. Isso resultaria em aproximadamente 67%. Resposta
D. A questão: uma pessoa responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Tarará. Qual o processo de separação responsável pela aromatização promovida? Essa é uma questão a respeito de separação de misturas, meus queridos. E a coisa é bem simples. Quando diz lá, todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a, conforme representado na figura. Gente, para a aromatização ocorrer através do vapor, é necessário fazer uma extração, tá? Muito semelhante à extração feita quando nós preparamos o café, um chá. É uma extração das substâncias aromáticas que nos conferem o aroma e o sabor, no caso do café, e no caso da sauna, a aromatização é promovida pelas folhas de capim-cidreira. Resposta correta: C. Gostei dessa questão. A coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e seu descarte em lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente. Figura 1. Daí temos lá todo o restante do texto, né? Enfim, por que eu gostei dessa questão? Gente, trata de conscientização, tá? Higiene. Sem contar que ela é uma questão multidisciplinar, envolvendo biologia e química. E o que acontece? Toda degradação de matéria orgânica gera para a gente gás, tá? Gás metano. Como eu já comentei com vocês, todos os lixões possuem aquelas saídas de gás. Que inclusive já falei, gente, lembram-se de determinada novela que tratava de lixões e tinham aqueles dutos com combustão o tempo todo, com chama ali o tempo todo? O que era essa chama? A chama ela é resultante da decomposição da matéria orgânica, gerando gás metano e, consequentemente, a sua queima. Gostei demais dessa questão, a resposta dela, alternativa A. Questão sobre forças intermoleculares. O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como benzeno. Para a remoção desses compostos, utiliza-se adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão, adsorvente, e o benzeno, adsorvato, substância dissolvida. No caso apresentado, entre a dissolvente e a substância dissolvida, ocorre a formação de... Tanto o benzeno como o carvão são substâncias apolares. Sendo substâncias apolares, as forças intermoleculares que regem a união dessas substâncias são as forças de London, forças de interação de London, que são forças mais físicas do que químicas, sendo, portanto, forças intermoleculares do tipo de van der Waals, característica, né, de moléculas apolares. Resposta correta: D. Interações de polo induzido. Meus queridos, outra questão interdisciplinar, envolvendo física e química. Tá? Química na área de velocidade de reações e, nesse caso, taxa de aquecimento. Por quê? O aquecimento de um material por irradiação com microondas ocorre por causa da interação de onda eletromagnética com o dipolo elétrico da molécula. Daí vem lá. No gráfico, qual solvente apresenta a taxa média de aquecimento mais próxima de zero, no intervalo de 0 a 40 segundos. Analisando todas as curvas levantadas pelo gráfico, a única mais próxima de zero é do hexano. Então, resposta correta, E. Essa questão trata do que? Solubilidade de sais. Entretanto, não é necessário saber de cor, como já disse para alguns alunos, a questão da solubilidade dos sais. Sais sulfatos, carbonatos, nitratos, enfim, quais são não solúveis. Aqui, a resposta está no próprio enunciado. Vejamos. Em meados de 2003, mais de 20 pessoas morreram no Brasil após terem ingerido uma suspensão de sulfato de bário utilizada como contraste em exames radiológicos.
O sulfato de bário é um sólido pouquíssimo solúvel em água, que não se dissolve mesmo na presença de ácidos. As mortes ocorreram porque um laboratório farmacêutico forneceu o produto contaminado com carbonato de bário, que é solúvel em meio ácido. Um simples teste para verificar a existência de íons bários solúveis poderia ter evitado a tragédia. Esse teste consiste em tratar a amostra com solução aquosa de HCl, ácido clorídrico, e após filtrar para separar os compostos insolúveis de bário. Adiciona-se solução aquosa de H2SO4, ácido sulfúrico, sob o filtrado e observa-se por 30 minutos. A presença de íons bário solúveis na amostra é indicada pela precipitação de um sólido branco. O próprio enunciado traz lá: sulfato de bário é um sólido pouquíssimo solúvel em água. Então isso daí tratava do quê? Interpretação textual. Ok? Resposta correta, C. Questão de isomeria, meus queridos. Os feromônios são substâncias utilizadas na comunicação entre indivíduos de uma espécie. O primeiro feromônio isolado de um inseto foi o bombicol, substância produzida pela mariposa do bicho da seda. Daí apresentada a estrutura do bombicol. Observem que o bombicol possui na sua estrutura 4 carbonos, na verdade, né, que possuem ligações duplas. Tá? Duas regiões com carbonos com ligações duplas. Isso caracteriza a isomeria geométrica. Analisando todas as respostas, né, temos as respostas, desculpem, as alternativas apresentadas lá, que nós temos que analisar todas as estruturas. E essas estruturas apresentam as isomerias ou não. Avaliando as estruturas apresentadas, a única que vai apresentar estereoisomeria, ou no caso isomeria geométrica, é a do Scrobipalpuloides absoluta, certo? Que é a única, inclusive, que tem duas regiões com carbonos com ligações duplas, ok? Sinceramente, não gostei muito dessa questão, não. Ela tem uma certa complexidade. Vamos lá. Após o desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Gente, borracha vulcanizada, ela utiliza o que no processo de vulcanização? Enxofre. Então, o gás gerado que provoca chuva ácida é SO2. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Considere as informações de substâncias listadas no quadro. A substância, gente, deve ser o quê? Uma substância com um determinado teor alcalino, tá? E com uma alta constante de equilíbrio. E as substâncias fornecidas? Fenol, uma substância alcoólica. Piridina, uma substância alcalina. Veja lá o nitrogênio com caráter alcalino, que dá o caráter alcalino à piridina. A metilamina, que é outra substância alcalina. Hidrógeno fosfato de potássio, hidrógeno sulfato de potássio. Dentre os dois, o menos ácido é quem? O hidrógeno fosfato de potássio, que ele vem, na verdade, do ácido fosfórico, H3PO4. Utilizando a regra de Pauli, 4 menos 3, 1 é um ácido fraco. O caso do ácido do hidrógeno sulfato, ele vem do ácido sulfúrico, H2SO4. 4 menos 2, 2. É um ácido forte. Então, o mais indicado, com a maior constante de equilíbrio e que tem um caráter ligeiramente alcalino e que vai remover completamente esse gás tóxico, é o hidrógeno fosfato de potássio, alternativa D. Meus queridos, essa é uma questão que trata do que? Eletroquímica, mais especificamente pilhas. Pilhas ligadas em série, que puxa um pouquinho dos conhecimentos em física também. Vamos lá. Biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição de baterias convencionais. Temos o restante do texto. E no texto 2, em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão
apresentam valores característicos. Para as biocélulas de acetato, considere as seguintes semi-reações de redução e seus respectivos potenciais. Então foi apresentada a semi-reação de redução do CO2, com potencial de menos 0,3 volt, e do O2, com mais 0,8 volt. Sendo assim, e por apresentar o maior valor, O2 sofre redução e o CO2 sofre oxidação. Se o CO2 vai sofrer oxidação, então eu preciso inverter essa equação, chegando no potencial de mais 0,3 volt. Fazendo a equação global, verificamos que o potencial dessa pilha nada mais é do que 1,1 volt. E se precisamos encontrar 4,4 volt e as biocélulas vão ser ligadas em série, essas baterias serão ligadas em série, nós precisamos dessa forma de 4 baterias. Resposta B. Essa questão também é outra questão que eu gostei demais. Por quê, meus queridos? Vejamos. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, sigla em inglês IPCC, prevê que nas próximas décadas o planeta passará por mudanças climáticas e propõe estratégias de mitigação e adaptação a elas. As estratégias de mitigação são direcionadas à causa dessas mudanças, procurando reduzir a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. As estratégias de adaptação, por sua vez, são direcionadas aos efeitos dessas mudanças. Que mudanças? As mudanças climáticas, procurando preparar os sistemas humanos às mudanças climáticas já em andamento, de modo a reduzir esses efeitos negativos. Gente, os gases que ocasionam o efeito estufa, principalmente o CO2, eles provocam o quê? Promovem o quê? O aquecimento global, derretimento de geleiras, tá? Isso faz com que o nível dos oceanos aumente. Então, de nada vai resolver eu construir usina eólica, tratar resíduos sólidos, aumentar a eficiência dos veículos, adoção de agricultura sustentável de baixo carbono. Gente, isso não é adaptação. Adaptar é o quê? Criação de diques de contenção em regiões costeiras. Resposta correta, então, E. Interessante essa questão, meus queridos. Primeiro, em relação àquilo que chamamos água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra. Mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo. Inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do ar. O ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro. Mas a partir desses estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente, e de água torna-se novamente terra e pedras, e desse modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Do ponto de vista da ciência moderna, os 4 elementos, descritos por Platão, correspondem na verdade às fases sólida, líquida, gasosa e plasma da matéria. As transições entre elas são hoje entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas pela matéria em escala microscópica. Executando-se a fase de plasma, essas transformações sofridas pela matéria em nível microscópico estão associados a uma mudança de estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material. Alternativa correta, a D. Gente, mudança de estado físico. Muda o quê? A estrutura. Tá? As mudanças de estados físicos, eu tenho alterações de estruturas. Eu não troco átomos, eu não transmuto nada, eu não redistribuo prótons e eu nem altero as proporções dos diferentes isótopos. Eu simplesmente altero a estrutura do meu material, tá? De acordo com os constituintes dele. Alternativa correta, então, a D. Questão de estequiometria, meus queridos. Para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar, são gerados cerca de 18 litros de vinhaça, que é utilizada na irrigação nas plantações de cana-de-açúcar, já que contém teores médios de nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio, iguais a 357 mg por litro, 60 mg por litro e 2.034 mg por litro, respectivamente. Na produção de 27 mil litros de etanol, a quantidade total de fósforo em quilograma disponível na vinhaça será mais próxima de... Temos que calcular primeiramente a quantidade de vinhaça produzida quando obtemos 27 mil litros de etanol.
Então, 1 litro de etanol, 18 litros de vinhaça, 27 mililitros de etanol, X de vinhaça, resultando em quanto? 4,8 vezes 10 a quinta litros de vinhaça. Daí temos que verificar a quantidade de fósforo nessa vinhaça. 1 litro de vinhaça tem 60 miligramas de fósforo, de acordo com o enunciado. Então, 4,86 vezes 10 a quinta litros de vinhaça, eu terei quanto? 29,16 vezes 10 a sexta miligramas de fósforo, ou 29 quilos aproximadamente. Vamos lá, meus queridos. Essa é uma questão bem interessante, tá? Uma questão de radioatividade, que trata do carbono 14. Então vamos lá. Pesquisadores recuperaram DNA de ossos de mamute encontrados na Sibéria, que tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos confirmada pela técnica do carbono 14. Gente, daí temos lá as alternativas. Proporção conhecida entre carbono 14 e carbono 12 na atmosfera ao longo dos anos, decomposição de todo o carbono 12 presente no organismo após a morte, fixação maior do carbono 14 nos tecidos do organismo após a morte, emissão de carbono 12 pelos tecidos de organismos após a morte, transformação do carbono 12 em carbono 14 ao longo dos anos. Vamos eliminando as situações improváveis. Decomposição de todo o carbono 12? Esquece, isso daí não ocorre. Fixação maior do carbono 14 nos tecidos de organismo após a morte? Nós sabemos que isso não é uma verdade. Emissão de carbono 12? Piorou. E agora, transformar carbono 12 em carbono 14? Gente, é o contrário. Ocorre o decaimento desse carbono. Então, o que acontece? A gente vai, nos resta, né, somente a alternativa A, que é a proporção conhecida entre carbono 14 e carbono 12 na atmosfera ao longo dos anos, visto que essa proporção ela se mantém ao longo do tempo. Ela é uma proporção constante. Nós não temos variação nessa proporção. Então a resposta correta, alternativa A. Questão de reações orgânicas, meus queridos. Pessoal, é o seguinte: nucleófilos NU são bases de Lewis que reagem com haletos de alquila por meio de uma reação chamada substituição nucleofílica, como mostrado no esquema. Daí temos lá R, né, que seria um grupo alquila, ligado a X, um halogênio. Por exemplo, poderíamos ter ali um cloreto de metila, tá? Mais uma base de Lewis, resultando num composto orgânico ligado à base de Lewis e liberando o íon do halogênio. No caso, nós falamos o cloro lá. Gente, se a reação, né, de substituição nucleofílica ocorre entre o metóxido de sódio, o grupo representado por CH3O, e brometo de metila, o composto formado somente vai ser um éter, tá? Porque nós vamos completar. O radical seria, por exemplo, um metil, no caso, como eu falei lá, RX seria um cloreto de metilo, colocando o metil ligado ao NU, que é CH3O, nós teremos CH3O, CH3. Então seria um éter. Resposta correta, A. Gostei dessa questão. Ela nos faz refletir um pouco. Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. Entram aí o quê? As forças intermoleculares. A parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares e a parte lipofílica interage com as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada por, temos lá a estrutura apresentada. Ao adicionarmos um tensoativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado. Esse arranjo é representado esquematicamente por... Gente, a única situação possível aqui desse arranjo é apresentada na alternativa C, onde nós vamos ter lá a água, tá? Que por ser mais densa vai ficar embaixo, né? O nível dela e o óleo, né? A parte lipofílica sobre a água. E tem um detalhe: a interação vai ocorrer o quê? A região polar do meu tensoativo
vai interagir com a água, que é outra substância polar. E a região apolar do tensoativo vai interagir com a região lipofílica, ficando dessa forma separados e apresentados conforme nos mostra, né, a alternativa C.